A historinha de hoje é uma historinha bem interessante, é uma historinha diferente, uma historinha folclórica. Sabe sobre o que fala essa historinha? O nome dela é O Compadre da Morte, é uma adaptação, tá? Essa historinha fala de um homem. Ai, tá vendo esse homenzinho aqui? Pois é, ele teve muitos filhos. Ele teve tantos filhos que perdeu a conta. E aí ele já não sabia mais para quem iria dar seu filho para batizar, o seu filho caçula, né? Aí ele ficou pensando, gente, quem que vai batizar esse meu menino? Todo mundo por aqui é meu compadre. Até gente que apareceu, sabe quem? A morte. A morte apareceu. A hora que esse homem viu a cara da morte, ele falou assim: é você que vai batizar o meu filho. A dona Morte, muito esperta, já com os planos dela todos na cabeça, falou assim: aceito, vamos batizar o seu filho imediatamente. Assim que terminou o batizado, ela fez uma proposta para o homem. Ela fez um convite. Falou assim: olha, a partir de hoje o senhor será um homem muito rico. Vou te dar toda a riqueza que você pensar. Só que você vai ter que fingir que é médico. Aí vai ser o seguinte: toda vez que eu estiver perto de você, nos pés da cama, a pessoa vai morrer. E toda vez que eu estiver na cabeceira da cama, a pessoa vai viver. Então o homem muito esperto, né? Pensando no dinheiro, falou assim: aceito, aceito. E colocou uma placa bem grande de médico. E as pessoas começaram a convidá-lo. E cobrava ele, né? Cobrava um dinheirão para poder curar as pessoas. Quando ele olhava para a cama, que a morte estava na cabeceira, ele falava assim: pode ficar tranquilo que ele escapa. Quando a morte estava nos pés da cama, ele falava: pode arrumar o caixão. Como ele acertava todas, todo mundo pagava o dinheiro e ele foi ficando muito rico. Até que um dia, olha só que coisa mais estranha que aconteceu. O filho do rei ficou muito doente. E o rei, como já tinha ouvido falar do tal médico, né? Pegou e mandou chamar e falou assim: eu vou te dar muito dinheiro, muito. Você vai ficar muito mais rico do que você já é se você curar o meu filho. Meu filho não pode morrer. Aí o homem foi, né? Quando ele estava lá fingindo que estava curando o filho dele, adivinha onde a dona Morte estava? No pé da cama. A hora que ele viu, ele levou um susto. Então ele, como se assustou, começou a implorar para Dona Morte, por favor, o filho do rei não pode morrer. Por favor, vá para a cabeceira da cama. E a Dona Morte, não, birrou, não foi. E ele começou a pensar uma estratégia, né? Já sei o que eu vou fazer. Ele chamou as pessoas que trabalhavam para o rei e disse: por favor, não, essa cama está errada. Para que essa criança sobreviva, vire a cama do lado oposto, os pés para a cabeça e a cabeça para os pés. E assim eles fizeram. E então a Dona Morte não pôde levar o menino, o que deixou ela muito brava. Porém, um dia, a Dona Morte teve um plano. Ela chamou o seu compadre para ir visitar a sua casa. E aí, ele foi, né? Ah, Dona Morte, eu vou, mas você tem que me fazer uma promessa. Você tem que me prometer que eu vou lá na sua casa, mas eu volto vivo. Eu não posso morrer lá na sua casa. E a Morte, é claro, falou: fica tranquilo, fica de boa. Que isso, você vai voltar vivo. Então, os dois resolveram ir até a casa da Dona Morte num piscar de olhos. A Dona Morte, então, apresentou sua casa e abriu uma sala bem escura e uma porta bem pesada. Nheque. Ele levou um susto
porque dentro dessa sala era cheio de velas. Algumas estavam acesas, algumas estavam apagadas. Só que algumas estavam acesas e bem inteiras, e algumas só um pedacinho. Aí a Dona Morte disse: cada uma vela dessas acesa é porque a pessoa está viva. As apagadas é uma pessoa que já morreu. O homem, que não é bobo nem nada, perguntou: Dona Morte, qual que é a minha vela? Aí ela mostrou: aquela ali. E a hora que ele viu, ele levou um susto, porque a vela, que era a vida dele, estava só um pedacinho bem pequenininho. E ele pensou: quer dizer que eu estou perto de morrer? E a Dona Morte disse: sim, compadre, a sua vida já está no fim. Como ele se assustou, né? Ele falou: Dona Morte, por favor, me leve para minha casa rápido. Eu quero morrer na minha casa. Corre, Dona Morte, corre. E a Dona Morte atendeu o pedido. Porém, como ele já sabia que estava perto de morrer, a hora que ele abriu o olho, ele já estava deitado em sua cama e a sua família toda em volta dele, chorando. E adivinha quem estava nos pés da cama? Sim, a Dona Morte, com aquela cara bem malvada. Aí ele fez um pedido: Dona Morte, por favor, antes de morrer, me deixa fazer um único pedido. É um pedido bem simplesinho. Eu quero rezar um Padre Nosso. Você deixa? Quando eu terminar o Padre Nosso, aí sim, Dona Morte, você pode me levar. Como era um pedido bem simples, a Dona Morte atendeu. E então, o compadre começou a fazer aquela reza, né? Pai nosso que estás no céu. E aí parou, ficou e não continuou. E a Dona Morte esperando. Vai, compadre, vai, compadre. Ele falou assim: não, eu disse que eu iria morrer só quando eu terminasse a oração. E é claro que eu não vou terminar a oração. Ela vai ficar pela metade. Assim a senhora não me leva. E a Dona Morte, quando percebeu que aquele homem era muito mais esperto que ela imaginava, ela ficou com muita raiva. Então, a Dona Morte, toda chateada com aquela reza que não acabava nunca mais, esperou até que ela se cansou e foi embora, mas ela estava de olho nele. Passados os tempos, né, é claro, aquele médico foi ficando velhinho, ficando engelhado, foi ficando assim, todo, né? Porque chegou uma hora também que ele não ia ficar muito tempo saudável. E aí, qualquer coisinha aborrecia ele, que a paciência dele estava pouca, que ele já estava fraco, ele já estava velhinho. Aí um dia, os animais dele pularam a cerca, esparramou o animal para todos os lados e ele tinha que correr atrás, só que ele não dava conta. E aí ele ficou tão aborrecido, com tanta raiva, ele falou assim: eu queria ter morrido uma hora dessa para não ter visto uma coisa feia dessa, para não ter visto uma situação dessa. Eu não dou conta de ajuntar esses animais. Eu queria ter morrido para não ver uma coisa dessa. E a morte, muito esperta, pegou e